Pronto. Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a esse segundo momento do minicurso. E a partir de agora está com Adriano e Genilton, que são os palestrantes, os ministrantes desse minicurso. Foi muito bom na segunda e acredito que hoje será bem proveitoso também para todos que estão participando. A Adriana, com você. Obrigada, professor Cleverton. Boa tarde a todos. Sejam novamente bem-vindos, né, para a gente finalizar o nosso minicurso. Vamos dar continuidade ao que foi proposto. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela rapidinho. Está compartilhando já. Okay. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Eu dei um pouquinho de um spoiler, né, para vocês, mas tudo bem, não tem problema não. Na segunda-feira, a gente finalizou aqui, não foi em tautologias, contradições e contingências. Aí a gente vai dar continuidade nas implicações e equivalências, vai falar sobre a parte da demonstração, das afirmações, para que a gente possa entrar mesmo nos tipos de demonstrações que a gente selecionou para vocês. Nós selecionamos demonstrações realmente didáticas, sem ter muitas coisas diferentes. É mais para vocês realmente verem o que são as demonstrações, como demonstrar, ter mais ou menos uma ideia, né? Mas foi realmente assim, partindo de coisas mais didáticas mesmo, que a gente preferiu fazer, né? Hoje, junto com vocês. Bom, vamos iniciar o nosso minicurso. A gente vai começar com as implicações lógicas e equivalências lógicas. Então, o que seria a implicação lógica? Aí nós temos aqui duas proposições compostas, que é a P e a Q. Então, a gente sempre vai tratar com proposições compostas. E aí, a P, ela vai implicar a Q quando, nas suas tabelas verdade, não tiver o V e o F, exatamente nessa ordem. A primeira, V, e a segunda, F, numa mesma linha. Então, pode ter V e V, pode ter F e F, pode ter F e V. Mas V e F não pode. Se ocorrer, elas não são, uma não implica a outra. E aí a gente pode também dizer que P vai implicar o Q quando Q é verdadeira, todas as vezes que P for verdadeira. Então, se P ela for verdadeira, Q vai ser verdadeira e vai acontecer a implicação. E também a gente pode dizer que P implica Q quando não ocorrer P e Q com valores lógicos simultâneos, respectivamente V e F. Lembrando que o F e o V pode ter, não tem problema. Mas se tiver o V e o F, elas não vão, uma não vai implicar a outra. A gente vai ver um exemplo agora dessas duas proposições compostas, que é a P e Q e a P bicondicional Q. Então, a gente vai ver que a P e Q ela é verdadeira e a P bicondicional Q também vai ser verdadeira, ou seja, uma vai implicar na outra. Vamos observar aqui na nossa tabela verdade. Então, nós temos aqui os valores lógicos de P, os valores lógicos de Q, e P e Q, como a gente já viu, né? P e Q vai ser verdadeiro todas as vezes que ambas forem verdadeiras. Então, V com V dá V, V com F dá F, F com V dá F e F com F dá F também. E aí, a bicondicional, ela vai ser verdadeira todas as vezes que ambas forem verdadeiras ou ambas forem falsas. Então, V com V vai dar V, V com F, F, F com V, F e F com F, V. E aí a gente observa que na P e Q ela vai ser verdadeira e a P bicondicional Q também vai ser verdadeira. E não temos nenhum caso em que essa primeira proposição composta ela seja verdadeira e a segunda falsa. Então, por isso nós temos a implicação, porque o F com F, F e F, então tá ok. F e F pode acontecer também, e F com V também pode acontecer. Então, realmente, uma
implica na outra. A gente também pode ver que a gente pode ter uma implicação lógica quando a gente tiver uma condicional tautológica. Ou seja, a proposição P, ela vai implicar a proposição Q, se e somente se a condicional de P, condicional Q, ela é uma tautologia, ou seja, só tem valores verdadeiros. Vamos ver um exemplo. Aí a nossa tabela verdade está aqui, né? Aí a gente fez a P e a Q, P e Q, tá aqui os valores lógicos. E fizemos também a P ou Q, também tá aqui os valores lógicos. E aí a gente agora vai fazer a condicional. Então, V com V dá V, V com F dá V também, F com V também dá V e F com F dá V. Só daria falso a condicional se primeiro fosse verdadeira e a segunda fosse falsa. Aí daria o falso. Mas como a gente não tem, nenhuma das linhas tem primeiro o V e depois o F, então a gente chegou numa tautologia. E aí a gente conclui que P e Q implica P ou Q, que é o que tem aqui embaixo. E toda a implicação ela vai corresponder a uma condicional tautológica ou vice-versa. Então, se a gente tem uma implicação, a gente vai ter uma condicional tautológica. Se a gente tem uma condicional tautológica, a gente vai ter uma implicação. E aí a gente vai ver esse exemplo. Ó, a gente tem os valores lógicos de P, os valores lógicos de Q. Aí a gente fez os valores lógicos de não P, que são opostos ao de P, ó. Onde tem V, a gente colocou F, e onde tem F, colocou V. A mesma coisa do não Q. V, F, FV, VF, FV. Ok. E aí a gente fez aqui a condicional de P com não Q. Tá aqui os valores lógicos. E fizemos, desculpe, a bicondicional aqui, né? E aqui seria a condicional de não P e não Q. Estão aqui os valores lógicos. E aí, quando a gente faz a condicional dessa quinta coluna com a nossa sexta coluna da nossa tabela, a gente vê que nós vamos ter um valor falso na terceira linha, que é justamente o F, o V e o F, que é o que dá o falso na condicional. Então, como aqui a gente teve esse valor falso na terceira linha, aí a gente vai observar que pelo teorema anterior que a gente viu, não vamos ter uma tautologia. Só por conta desse F que apareceu aqui na terceira linha. Então, a gente conclui que P bicondicional não Q, ela não implica não P condicional não Q. E aqui é a escrita simbólica, né? Disso. E aí a gente entra na equivalência. Quando que duas proposições compostas, elas são equivalentes. E a gente representa, ó, por esse símbolozinho aqui, essas duas setinhas mais cheinhas, né, mais preenchida. E a gente vai ter uma equivalência quando as tabelas verdades delas não ocorre V, F e nem FV numa mesma linha. Então, só pode ter VV ou FF. E aí a gente pode ter uma outra forma de falar que P é equivalente a P, a Q. Então, elas são equivalentes quando suas tabelas verdades são idênticas. A gente pode ver isso. Se uma tabela verdade for idêntica da outra, se os valores lógicos da P grande, né, da nossa proporção composta, forem os mesmos valores lógicos que a nossa Q composta, então elas são equivalentes. Vamos ver esse exemplo aqui. Então, aqui a gente tem os valores lógicos de P e os valores lógicos de Q. E aí a gente também fez os valores lógicos de não P. Aí agora a gente vai fazer a condicional P e Q. V com V dá V, V com F dá F, F com V dá V e F com F também dá V. E a gente vai fazer agora o ou, P ou Q. F com V dá V, F com F dá F, V com V dá V e V com F também dá V. E aí, ó, a gente vai observar que essa coluna, a nossa quarta coluna, ela é idêntica à nossa quinta coluna, ou seja, P condicional Q, ela é equivalente a não P ou Q. E também a gente pode observar, ó, que na primeira linha a gente tem
verdadeiro, né? V, na primeira da nossa segunda proposição composta também temos V. A segunda linha F, também F. Na terceira V, também V, e na quarta V e também V. A gente vê que nós não temos valores lógicos contrários, opostos, né? Uma é verdadeira, outra é falsa, por exemplo. Então, as duas têm os mesmos valores lógicos. Então, também caracteriza a equivalência. E aí, as proposições P, condicional Q, I, não P ou Q, elas são equivalentes, porque as suas tabelas verdades são idênticas. E aí, a gente também vai ter a questão da tautologia, para a equivalência lógica. Então, essas duas proposições, elas vão ser equivalentes se somente se a bicondicional, ela for tautologia. Vamos ver um exemplo aqui. Nós temos os valores lógicos de P, os valores lógicos de Q. Aí a gente fez a P e Q, tá aqui os valores lógicos. Aí fizemos a P condicional P e Q, tá aqui os valores lógicos. E depois a condicional P, condicional Q, tá aqui os valores lógicos. E aí a gente vai agora fazer a bicondicional entre a nossa quarta coluna e a nossa quinta coluna, nessas proposições compostas. Então, ó, V com V dá V, F com F também dá V, V com V também dá V, V com V também dá V. Lembrando que a bicondicional, ela vai ser verdadeira quando elas possuem o mesmo valor lógico. E vai ser falso quando elas tiverem valores lógicos contrários. Uma F, a outra V, ou uma V, a outra F. Qualquer um dos dois. Então, como aqui, ó, V com V tem o mesmo valor lógico, vai ser verdadeiro. F e F, também V. V com V dá V e V com V também dá V. Então, a gente teve aqui, ó, uma tautologia na nossa bicondicional. Então, essas proposições, elas são equivalentes, pelo nosso teorema 2.4. E aí, a gente vai entrar no contexto também, continuando assim um pouco mais teórico, sobre a questão das demonstrações. Então, a gente vai ver agora por que a gente precisa demonstrar na matemática. Então, a gente sabe, né, como estudantes de matemática, que é necessário, várias vezes, a gente provar algumas afirmações. Isso é a natureza da matemática e como ela funciona também. Então, como é que a gente pode garantir que certos resultados são verdadeiros? E qual razão a gente leva a acreditar na validade de certos fatos? Principalmente aqueles que não sejam tão simples ou naturais de serem aceitos. Então, uma forma de responder a todas essas perguntas é justamente a demonstração. Então, é na demonstração que a gente vai validar certos fatos e vai garantir que esses resultados eles são verdadeiros. Então, ó, uma demonstração, ela garante que um determinado resultado ele é válido. Um teorema é verdadeiro ou, como a gente às vezes vê, né, uma matemática, ela vai funcionar. Então, assim, não há matemática sem demonstração. A demonstração, ela compõe a estrutura lógica do que é constituído na matemática. E é justamente como a matemática funciona, é através de demonstração de resultados. E aí a gente vai entrar nas afirmações matemáticas, em alguns conceitos que a gente vê bastante, né, na parte das demonstrações. Bom, quais seriam... Desculpe a intromissão, é porque tem uma colega pedindo para entrar e disse que falta eu aceitar aí. Ah, ok. Uhum. Obrigada, viu? Desculpe aí. Não tem problema, não. Pode ficar à vontade. Daí essa parte o professor Cleverton ele vai dar uma olhadinha aí para aceitar. Aí vamos continuar. Por nada. Aí, ó, nós temos alguns princípios básicos, ou fundamentos básicos na matemática. Ou seja, são modos como ela se estrutura, suas teorias, seus avanços como objetos de estudo, né? E aí nós temos 3 correntes principais. A gente não vai entrar na definição delas, porque não é nosso objetivo aqui no curso. Mas a gente está preocupado com a contribuição
que esses pensamentos trouxeram para a matemática. Esses 3 pensamentos é o logicismo, intuicionismo e o formalismo. E aí, desses pensamentos, trouxe uma contribuição, e essa contribuição a gente destacou a axiomatização da matemática. O que seria isso? Vamos ver o que é uma teoria axiomática. A gente tem conceitos primitivos, aí nós temos axiomas, depois os teoremas e lemas, e por fim os corolários. A gente vai ver cada um deles separadamente. Então, esse modelo, ele é um ótimo instrumento de trabalho e de pesquisa, e foi por meio dele que grandes avanços em álgebra, topologia e em outras partes da matemática foram realizados. E a gente vai ver agora um pouquinho de cada coisa desse modelo axiomático para poder a gente entrar na parte das demonstrações. Então, o que seriam esses conceitos primitivos? Ou também a gente pode chamar de entes primitivos. São justamente as palavras, ou o conjunto das palavras, que a gente aceita como verdade sem precisar de uma definição. Por exemplo, quando eu comecei, né, na matemática e quando eu comecei a estudar geometria euclidiana, geometria plana, aí o professor ele já começou justamente com ponto, reta e plano. E eu lembro bem o que ele disse. São coisas que a gente vai aceitar, não tem definição, mas a gente aceita que é isso. Pronto, é justamente esses conceitos primitivos. E o exemplo clássico é justamente esse ponto. A gente não define o que é um ponto, mas a gente aceita que o ponto existe, né? Aí a gente já parte para as definições, que são conceitos dados em função de termos considerados previamente conhecidos. Por exemplo, a gente tem que um segmento de reta é uma parte ou uma porção de uma reta, que é limitada por 2 pontos. Então, essas seriam as definições, são conceitos, ou seja, são palavras que a gente considera previamente conhecidas. E a gente entra nos axiomas ou postulados, que são proposições aceitas sem demonstração, ou seja, elas são tidas mesmo como verdadeiras. Por exemplo, o todo é igual à soma de suas partes e 2 pontos distintos definem uma reta. Então, são coisas que a gente aceita como verdade sem precisar demonstrar. São proposições, na verdade, né? A gente aceita sem fazer uma demonstração delas. Já os teoremas, eles precisam sim ser demonstrados. Às vezes, é tranquilo de demonstrar, e às vezes não, às vezes precisa de algo a mais. Mas eles precisam ser demonstrados, são proposições que podem ser demonstradas. Então, para que ele seja aceito como logicamente verdadeiro, precisa de uma demonstração, ou seja, de uma prova matemática. E aí a gente tem, que a gente vai falar com um pouco mais de detalhes na parte das demonstrações. O enunciado do teorema, ele é composto de 2 partes. Temos as hipóteses, que é o conjunto de condições que são aceitas como verdade. Então, a gente parte de lá, das hipóteses, para chegar na tese, que é uma verdade que a gente vai precisar provar ela. Só que aí a gente precisa dessas hipóteses, né? Também para poder demonstrar a nossa tese. Aí vem os colorários, é um pouquinho ruinzinho, né, de falar, mas tudo bem. São proposições que são consequências diretas ou imediatas dos teoremas. Elas também são demonstráveis, mas como as suas demonstrações elas são simples, aí muitas vezes elas são omitidas, mas elas podem ser demonstradas também. Só que elas são consequências diretas ou imediatas dos teoremas. E por fim, nós temos os lemas, que são proposições auxiliares para as demonstrações dos teoremas. Então, a gente chama também o lema de um pré-teorema. Então, a gente pode começar com um lema, aí prova o lema, e aí a gente vai pegar partes do lema, ou até mesmo ele completo, para provar o teorema, mas ele também precisa de demonstração. Porque, às vezes, pode ser que precise, num teorema, de um lema, ele precisa primeiro ser provado, para depois ele ser utilizado. Bom, e aí a gente vai entrar na parte das demonstrações agora.
Eu vou passar a palavra para o Genilton, porque é ele quem vai continuar com vocês na parte da demonstração. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Pronto, vamos dar continuidade, gente, com as nossas demonstrações, tá certo? Eu só vou passar a palavra aqui para o Genilton. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, professores também. Vamos iniciar agora, propriamente dito, nessa segunda parte do minicurso, o segundo momento que a gente se propôs, né, no minicurso, que digamos que agora é a parte da demonstração. Então, como a gente falou, né, fizemos o passeio aí pelas definições de lógica, né? Então, a gente vai trabalhar agora as técnicas de demonstrações, fazendo alguns exemplos, né, e aplicando essas técnicas em alguns exemplos, porém, tendo como, na verdade, assim, digamos que o objeto do curso, na verdade, é mostrar realmente as técnicas de demonstrações. Os exemplos em si são os meios que a gente vai utilizar para utilizar isso. Então, digamos, entre aspas, assim, os exemplos não são tão importantes quanto as técnicas de demonstrações que queremos mostrar. E friso novamente a questão que a gente escolheu aqui, usa exemplo friso novamente que a gente escolheu exemplos que fossem mais simples, para a gente realmente tentar absorver o máximo possível dessas técnicas de demonstrações. E outra situação também, fazendo essas demonstrações utilizando as falas da lógica formal, né? Dessa primeira parte aí. Então, a gente não vai somente pegar e demonstrar o exemplo, e sim mostrar, estruturar ele. Pegou um exemplinho, você vai pegar ele, vai estruturar como separar o que é importante no início, o que você vai utilizar, que no caso são as hipóteses, né? Para demonstrar a sua tese, nesse caso aí, nos conceitos da lógica, né? A gente separa como hipótese e tese, né? Então, a gente vai fazer essas demonstrações utilizando essa primeira parte aí. Então, essa é a nossa proposta. Eu vou compartilhar com vocês novamente aqui o slide. Agradecer novamente, assim, aos participantes, né? No final, hoje a gente vai tentar deixar um tempo maior para a gente ter um momento de dúvidas e perguntas. Queremos também saber as experiências que vocês já tinham, né? Os que não tá tendo, digamos, o primeiro contato agora também. Então, isso tudo é válido para a gente, é válido para a gente também, né? Esse contexto do minicurso. Vou só compartilhar aqui, só um momento. Pronto, vamos começar. O pessoal coloca aqui. Pronto, agora vamos para os tipos de demonstrações, né? Está compartilhando a tela. Pronto. Nesse tópico, a gente vai trabalhar o seguinte, nos tipos de demonstrações, né? Então, sabemos que um teorema, ela é uma afirmação declarativa. Então, na verdade, na lógica proposicional, para a gente ter uma sentença, ela precisa para ser realmente definida como verdadeira ou falsa, precisamos, né, que essa sentença ela seja uma afirmação declarativa. Então, pega um pouco dessa questão aí da língua portuguesa também, né? Então, a gente está fazendo uma declaração em relação a determinada coisa. Então, para se fazer o estudo verdadeiro ou falso,
É preciso ter esse primeiro ponto aqui, né? E para o qual existe uma demonstração que é a que a gente chama de prova matemática. A Adriana já destacou a importância disso aí para a matemática, né? E para nós que trabalhamos com essa ciência. Então, ela é uma espécie de raciocínio que permite concluir ou estabelecer uma tese, supondo compreendidas as condições dadas nas hipóteses. O processo de demonstrar se dá pelo seguinte esquema. Aí aqui eu vou retomar o seguinte. A gente está trabalhando com o texto aqui, né, o texto de resolução de problemas e validação desses problemas, para dizer se ele é verdadeiro ou falso, essas sentenças matemáticas. Porém, essa palavra tese ela é tão forte que ela acaba se tornando, na verdade, o quê? Quando você pega um teorema muito forte, a gente vê, ainda hoje a matemática é uma ciência viva, que vai se surgindo situações que precisa ser provada a sua validade. Então, ser validada essa situação, né? E situações, por exemplo, trabalhos acadêmicos, né? Sabemos que o doutorado, quem vai fazer o doutorado, ele tem um trabalho no final que, comumente, ele chama-se do quê? De tese. Então, para ele realmente, ou seja, que acaba levando que é um avanço da ciência, né? Para você vai ser considerado doutor se você pegar essa situação e nem que seja um risquinho assim no novo na ciência, você mostrar que surgiu algo novo e validou isso, né? Mais importante, que validou isso. Então, não tira o grau de importância daqui, porque é a partir daqui, isso aqui é todo ferramental que é utilizado lá também, né? Que são as técnicas de demonstrações, que vai trabalhar com argumentos lógicos, vai trabalhar com essa questão de validade, verdadeiro ou falso, e não só na matemática. Existem também teoremas em outras ciências, por exemplo, ciência da computação, tem teoremas que são demonstráveis, né? Que são demonstrados, na própria engenharia elétrica, vários outros cursos que têm na sua grade, digamos assim, no seu ferramental, a matemática, né? Então, e tudo isso se mostra a validade através de argumentos lógicos. Então, esse processo de demonstrar se dá pelo seguinte esquema, vamos fazer agora. Então, essa daqui é a estruturação, é o que a gente usa para estruturar uma demonstração matemática. Então, a gente parte das premissas, né? Onde está aqui, as premissas estão incluídas aqui nas hipóteses. Então, isso é o quê? É o conjunto das condições ou informações iniciais que admitimos como verdadeiras. Então, do ponto de partida é tudo verdadeiro. Aí fazemos as demonstrações, que são as deduções, né? Os argumentos lógicos, né? Então, são as deduções tiradas das hipóteses ou de afirmações verdadeiras, previamente conhecidas, usadas para provar a tese, né? Provar o que queremos demonstrar, né? Então, e a tese é a afirmação que queremos concluir como verdadeira. Então, passamos por essas 3 etapas, mas tendo como ponto de partida as hipóteses, usando o ferramental da demonstração, seja lá a técnica de demonstração que a gente vai utilizar, até chegar ao nosso objetivo, que é mostrar a validade da tese. Então, vamos ao nosso primeiro tipo de demonstração, né? A demonstração direta. Esse tipo de demonstração se utiliza, né, ter como base aí as informações contidas nas hipóteses ou de outras afirmações pertinentes. E ou seja, essas informações pertinentes é quando tem um extra, de repente não está lá no texto, nas hipóteses, mas você, sabendo que tem uma situação que ela já é válida, que ela já foi demonstrada, você pode usar como também hipótese, ou seja, aí você vai incluir isso aonde? Nas suas deduções, né, para chegar ao seu objetivo. Então, outras afirmações pertinentes, e é obtida por meio de uma sequência coerente de raciocínios, que são, no caso, as deduções, né? As deduções lógicas. Mais precisamente, o método dedutivo para demonstrar um teorema do tipo P implica que consiste, esse P implica que, lembramos que esse P maiúsculo ele vai ser o quê? O conjunto daquelas premissas, né? Das proposições simples, né? Chegando a uma proposição que aqui. Isso consiste assumindo que a proposição P, a primeira, ela é verdadeira, e utilizando equivalências lógicas e fatos pré-estabelecidos, deduzir que Q também é verdadeira. Desse modo, teremos que a condicional P, essa condicional P implica que aqui ela é o quê? Uma tautologia, né? Ela é tautológica. Ou seja,
Se a gente for mostrar isso aí através de tabelas verdade, a última coluna vai ser tudo o quê? Toda com as suas linhas vai ser toda contida de valores lógicos verdadeiros, né? Se for mostrar pelos os passos, as deduções lógicas, também partimos daqui e chegamos a esse ponto aqui. E, portanto, que ocorre a implicação PQ, né? A demonstração direta é o tipo de demonstração mais comum da matemática. Ou seja, digamos que ela seja a mais utilizada. E quando a gente vai começar a utilizar as outras? Quando a gente vê que, pelo método da demonstração direta, não tem saída, não tem como demonstrar. Alguns exemplos para efeitos didáticos a gente consegue mostrar pela demonstração direta e consegue mostrar por outros tipos de demonstrações também, mas não são todos. Tem situações que a gente não tem como de jeito nenhum demonstrar dessa maneira. Então, os matemáticos, né, quando estudavam essas coisas, quando criou essas situações, na verdade, criava as técnicas para o quê? Para validar situações que queriam demonstrar, né? Então, aí vamos começar com o primeiro exemplo. Então, temos aí esse primeiro exemplo aí. Bem simples mesmo. Se N1 e N2 são números inteiros, ímpares, então a soma de N1 com N2 é um número inteiro par. Daqui vale a gente destacar o seguinte. Não vale destacar o seguinte aqui. Mas antes disso, deixa eu dar uma olhada aqui na situação. Não, pronto. Vale destacar o seguinte. Quais seriam as nossas hipóteses? Então, a gente tem aqui uma implicação. Ela é conhecida por quem? Pelo se então. É conhecida pelo se então, tá certo? Então, temos essa implicação aqui. Como é que a gente pode simbolizar esse tipo de situação? Então, para simbolizar isso aí, a gente pode utilizar a seguinte forma, né? Por exemplo, para simbolizar isso aí, vou reduzir aqui. Para a gente simbolizar essa situação, deixa eu abrir aqui a lousa, porque esse leitor está dando vida própria ao PDF. Então, vamos lá. Então, a gente tem, vamos simbolizar essa situação aí, né? Então, temos aí lá a implicação. O se, então, né? Temos o se. Então, simbolicamente, a gente pode fazer isso aqui, ó. Vamos supor que lá, aquela primeira parte. Vamos supor que essa primeira parte, se N1 e N2 são números inteiros ímpares, a gente simboliza essa parte aí como a nossa hipótese. Então, a nossa hipótese, nesse caso aí, vai ser essas duas condições, que N1 e N2, eles são números ímpares. Então, como é que a gente pode reescrever isso aí? Se eles são números ímpares, existe a simbologia para o número par e existe a simbologia para o número ímpar. Como é que a gente simboliza um número par? A gente simboliza o número par matematicamente dessa maneira. 2K, por exemplo. Qualquer número multiplicado por 2, sendo esse K um número inteiro, mas nesse caso a gente pode se restringir a um número natural. Então, multiplicando ele por 2 vai dar um número par. Se eu pego esse 2 aqui e esse 2K e somo mais uma unidade, então a gente está diante do quê? Do número ímpar. E N2, da mesma forma. Então, eu vou botar assim, 2K1 e aqui 2K2. Com esse subscrito 2 aqui. Então, temos a nossa hipótese é isso aqui. Aí, nós queremos mostrar que essa soma, N1 mais N2, é um número inteiro par. Então, a nossa tese, estruturando isso aqui, vai ficar da seguinte maneira. Então, N1 mais N2 é par. Então, é isso aqui que a gente quer mostrar, certo? Só que a gente está diante aqui, na verdade, de uma implicação. Então, por isso,
que a gente meio que usa aquela simbologia, por exemplo, que a gente tem aqui duas premissas. Tem N1, digamos que é um P aqui, e tem um N2, sejam o quê? As proposições simples. Mesmo elas sendo do mesmo tipo, né? Então, P e Q são proposições simples. Digamos aí. Aí o que a gente faz? A gente pega esse conjunto, essas duas proposições, e diz que a gente está diante do quê? Diz que é um P e quer mostrar essa implicação aqui, ó, onde esse Q é a nossa tese, tá certo? Então, através de argumentos lógicos, vamos mostrar isso aqui. Ou seja, a primeira parte está a nossa hipótese, depois de então a segunda parte é a nossa tese. Então, vamos demonstrar isso aí. Então, partimos do seguinte ponto. Se a gente quer mostrar que uma soma, essa soma ela é um número par, então a gente vai usar nossas hipóteses aqui. Então, a gente pega, para essa demonstração direta, vai usar exatamente o que, é que a gente quer mostrar, né? Então, a gente pega N1, fazendo a demonstração, né? N1 mais N2, deixa eu botar aqui. Então, N1 mais N2. Mas quem é N1? N1 a gente sabe que é 2K1 mais 1. E quem é N2? 2K2 mais 1. Utilizando aqui, pronto, lembra aquela situação lá, usando resultados previamente validados já. Então, o que a gente pode fazer aqui? Sabendo que estamos diante de números reais, digamos assim, então a gente tem algumas propriedades que são válidas aqui. Uma delas é o quê? A chamada associatividade, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, 2K1, associatividade, desculpa, a comutatividade, né? Então, eu vou comutar essas duas aqui, eu vou passar o 2K, 2 para cá, e depois pegar 1 mais 1, né? Aqui. Poderíamos fazer direto isso, mas para a gente fazer o primeiro passo a passo mesmo, para a gente ir vendo o processo de construção, né? Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer o seguinte, depois fazer 2K1, vou repetir aqui 2K1, 2K2, vou fazer 1 mais 1, que é 2, né? Aqui a gente pode fazer o seguinte, botar em evidência esse 2, e vai sobrar aqui, né? 2K1 dividido por 2, o K1, da mesma forma vai ficar o K2, e aqui 2 dividido por 2, sobra 1. Como estamos diante de números naturais, aqui a gente pode dizer o seguinte, ou números inteiros, né? Mas eu posso pegar aqui, pegar o K1 mais o K2 mais o 1. Essa questão que eu estou falando, gente, de número par, ser número natural, número inteiro, isso vai depender muito do contexto. Como os materiais como que a gente botou de referência não fez muita estipulação quanto a isso, trabalhou mais com naturais, mas a gente sabe que tem exemplos que também alguns autores consideram como inteiros, por isso que eu estou fazendo os dois comentários, tá certo? Vai depender muito do contexto que você está inserido, para não ficar nenhuma ambiguidade aqui, tá certo? Então, podemos chamar o seguinte, aí o que a gente faz? Como eu posso somar isso aqui e eu posso dizer que ele está dentro do mesmo conjunto, eu vou falar o seguinte, que K1 mais K2 mais 1 é um determinado M. Então, daqui a gente vai ficar com o quê? Vamos ficar aqui 2. N1 mais N2 é 2 vezes M. E qualquer número que tenha essa linguagem, como a gente tinha falado, 2M indica para a gente que isso aqui é um número de que tipo? É um número par. Aí, podemos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui. Eu vou assumir que esse K1 e esse K2 pertence aos naturais. Vou assumir assim. E aqui eu vou deixar que esse M pertença também aos naturais. Aí, dependendo do contexto que ele esteja trabalhando, o conjunto vai ser estipulado no problema. Ou pode ser restringido por quem esteja mostrando a situação, né? Então, ou seja, o que a gente chegou aqui? Partimos de dois números ímpares, como tinha tido aqui, se N1 e N2 são números inteiros ímpares, então a soma desses dois números vai ser um número inteiro par. Então, diretamente mostramos essa situação. Aí, continuando aqui, o
temos o segundo tipo de demonstração, chamada demonstração por contrapositiva. Então, no que consiste essa demonstração aí? Ela consiste na utilização da equivalência lógica. Então, isso aqui é a partir desse momento aqui que eu vou começar a mostrar aquela situação que a gente trabalhou primeiro, né? Trabalhando com a tabela verdade, pegar essa situação aqui e primeiro mostrar a validade, mostrar que essa equivalência realmente ela é uma tautologia, utilizando o processo de quê? Da tabela verdade lá, né? A demonstração por tabela verdade, e depois a gente vai usar essa técnica aí no nosso exemplo, tá certo? Já sabemos que era uma técnica válida, mas na verdade para a gente fazer essa ponte realmente do que a gente propôs, vamos mostrar que isso aqui realmente é válido pelo contexto das tabelas verdade. Então, como que a gente pode partir aqui? Então, deixa eu novamente ver aqui. Pronto. Aí ficamos com isso aqui. Vamos pegar essa situação aqui. P. Deixa eu apagar aqui para a gente escrever essa parte, né? Pronto. Então, pegamos aqui essa situação. P implica que queremos mostrar essa equivalência, né? Equivalência, então, aí o que ele faz? A contrapositiva diz o seguinte, que a gente nega a tese, e ao negar a tese, isso vai implicar na negação da hipótese. Ou seja, se a gente conseguir, em um problema, mostrar isso, ó, negou a tese, e através de argumentos lógicos chegar à negativa da tese, então estamos demonstrando por quem? Pelo método da contrapositiva. Mas antes disso, vamos fazer o estudo desse método. Então, sabemos aqui P, a gente, como está diante de duas proposições compostas, mas são duas proposições, a gente coloca aqui, é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, e vamos alternar a outra, né? Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí. Já sabemos que essa implicação aqui ela só tem como um valor falso somente quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, né? Então, vamos ficar com isso aqui. Estudando os valores lógicos, né? Vamos ficar com essa situação aqui. Verdadeiro, verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdadeiro e falso vai dar falso. Falso, verdadeiro é verdadeiro. E falso é falso, né? Então, estamos com isso aqui. O conjunto de valores lógicos aqui está com essas 4 linhas. Aí vamos mostrar essa situação aqui agora, baseando com o que a gente tem em primeiro lugar aqui, né? Então, vou pegar aqui e começar pelo P. Então, se P, pelo não P, né? Se P é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, eu nego cada valor lógico desse. Então, aqui vai ficar falso, falso, né? Falso, falso. E aqui fica verdadeiro, verdadeiro. E vamos negar cada valor lógico de Q para fazer a negativa de Q, né? Então, vai ser falso na primeira linha, falso aqui na terceira linha, verdadeiro na segunda linha e verdadeiro na quarta linha. Inverter esses valores lógicos, né? Vamos estudar agora essa implicação aqui. Então, falso e falso é verdadeiro. Da mesma forma, verdadeiro e falso aqui vai dar falso. Falso, verdadeiro vai dar verdadeiro. E verdadeiro, verdadeiro vai dar verdadeiro. Então, antes mesmo de fazer a implicação aqui, a gente observa que a coluna das duas implicações, elas são idênticas, né? Então, toda vez que acontece isso, a gente vai estar diante de uma tautologia. Então, fechando aqui, então, temos aí uma tautologia, né?
Ou seja, o método da contrapositiva é válido ser estudado, porque a gente mostra realmente que se a gente faz isso, a gente nega a tese e, através de deduções lógicas, chegamos à negação da hipótese, isso é o mesmo, vai dar o mesmo resultado que se a gente quisesse, digamos, demonstrar diretamente, né? Claro, sabendo que tem problemas que não tem condições de mostrar diretamente, por isso que a gente utiliza outros recursos, né? Outras demonstrações, outros tipos de demonstrações, né? Então, a gente vai para o segundo exemplo aqui. Então, se n é um número inteiro e n ao quadrado é par, então n é par. Então, aqui, qual é a nossa hipótese? A hipótese que a gente tem n é um número inteiro. Então, veja que esse exemplo é diferente do outro. O outro, ele não amarrou a situação aqui. Ele deixou aleatório. Não, na verdade, ele tinha falado, gente. Aí, eu botei natural lá. São números inteiros. Apesar que um número natural também é inteiro, né? Mas quando a gente fala inteiros ímpares aqui, a gente está assumindo também valores negativos, tá certo? Então, foi falta de leitura mesmo. Então, nesse caso aí, N1 e N2 são números inteiros ímpares. Da mesma maneira, o N aqui ele é um número inteiro, então a gente está dentro do ambiente, né, do conjunto aí dos números inteiros. Então, se N é um número inteiro e N ao quadrado é par, então N é par. Então, a nossa hipótese é essa primeira parte aqui. Depois do então, a nossa tese é o que queremos demonstrar. É o que queremos demonstrar, né? Então, vai ficar da seguinte maneira. Como é que a gente vai estruturar isso? Então, vou aumentar aqui. A nossa hipótese, né, vai ficar da seguinte forma, né? Então, nossa hipótese é que n é inteiro. E, além disso, n é do tipo, né? Se n é par, então já vou estruturar assim. N é do tipo 2k. Aí eu vou botar assim, para um k pertencente aos inteiros também. Apesar que lá no outro problema, na verdade, tinha eu assumi que era natural, era o valor de k, não foi nem o valor de n, né? Mas vamos estruturar dessa maneira aqui. E a tese é o que a gente quer chegar, né? Que n ao quadrado, ele é, deixa eu ver aqui, gente. Na verdade é o contrário, né? N ao quadrado é par, deixa eu botar aqui. N ao quadrado é par e a gente quer mostrar que esse n é par. Ou seja, mostrar que partindo dessa situação, a gente vai chegar que isso aqui é um número par, ou seja, é do tipo 2k, né? Vou botar assim, tá certo? Pronto. Aí temos a hipótese, temos a tese. Então, digamos aí que aqui seja as nossas premissas aqui seja um P, o nosso P, e aqui seja o nosso Q. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos negar essa situação. Então, negando isso aí, vai ficar da seguinte maneira. A gente vai partir do ponto e mostrar a implicação, né? Que aqui a gente vai utilizar essa situação aqui, né? Mostrou aqui nessa primeira situação é como se a gente estivesse mostrando isso, né? Mas a gente quer fazer da seguinte forma. Queremos negar a tese, então vai ficar assim. Negando o quê? Então isso vai gerar para a gente o quê? Que n, se n ele não é par, se n é par, que a proposição Q, né? Então a negação dele vai dizer o quê? Que n ela é o quê? É ímpar. Ou seja, isto é, né? Isto é, n é do tipo 2k mais 1, para um k pertencente aos inteiros, né? Vou tentar apertar aqui, para um k pertencente aos inteiros. E queremos chegar nesse ponto aqui, ó, na negação de P. Ou seja, qual é a negação de P? Se n ao quadrado é par, então a gente vai chegar, na verdade, que n ao quadrado é ímpar. Queremos mostrar isso aqui. Isso aqui é o que queremos mostrar. Queremos mostrar essa situação aí, tá certo? Então, vamos lá. Só que a gente vai estruturar isso da seguinte maneira, né? Ficar assim, né? Não que implica não P, né? Queremos mostrar isso aí. Então, queremos mostrar que não P é válido, né?
assumindo como verdadeira não Q. Então, vamos lá, começando aí. Então, se N é ímpar. Se N é ímpar, então a gente sabe que a gente pega assim, ó, considerando N igual a N ímpar, né? Então, pego um N e posso fazer até a estrutura dessa maneira aqui, é N e multiplicar por ele mesmo, né? Então, vai ficar dessa maneira. Vai ficar, já escrevemos o tipo dele aqui, né? Vai ficar 2K mais 1 vezes 2K mais 1. Então, a gente pode fazer aqui a distributividade, né? Então, vai ficar 2K vezes 2K, vai ficar 4K ao quadrado. Depois pego aqui o 2K e multiplico pelo 1. E mais 2K. Como é todo mundo positivo, então ficamos mais livres daquela questão de sinal, né? Então, 1 vezes 2K. Então, fica aí 2K também. E, por último, pego 1, multiplico pelo 1. Usamos o processo de distributividade, né? Então, 1 vezes 1 dá 1. Reescrevendo aqui, podemos ficar com 4K ao quadrado mais 4K mais 1. E aqui a gente faz o seguinte, poderíamos colocar o 4, mas para ficar nesse formato aqui, eu vou colocar o 2 em evidência, tá certo? Então aqui, ó, vamos supor que a gente coloca o 2 em evidência. 4K ao quadrado dividido por 2 sobra 2K ao quadrado. 4K dividido por 2 sobra 2K. Fechamos parênteses aqui, mais 1. Assumindo que esse 2K ao quadrado, já que a gente assumiu que K é inteiro, então 2K ao quadrado mais 2K, ou seja, as situações previamente estipuladas, né? Ou seja, a gente pegou algum conhecimento externo ao que está aqui, mas que a gente já sabe que é válido. Geralmente essas situações, quando você está vendo numa disciplina de lógica, né? Geralmente os professores vão estruturando passo a passo, né? Para ele usar essa situação aqui, ele já demonstrou antes, né? Já demonstrou antes, e aí vamos supor que a gente sabe que isso aqui é válido, realmente. Então, a gente assume que esse 2K ao quadrado aqui, mais 2K, pertence aos inteiros. Daí, e a gente pode chamar isso aí de... Deixa eu fazer assim. Vou dizer que isso aqui é igual a um M, e que esse M pertence aos inteiros. Aí finalizamos dessa maneira. Que esse produto n vezes n, que na verdade isso aqui é n ao quadrado, né? Ele é um número do tipo 2m mais 1. E esse número aqui, ó, 2m mais 1 para um m inteiro, né? Como a gente já falou aqui, ele é o quê? É um número que indica ser um número ímpar. Então, mostramos o que a gente queria. A gente partiu de dois números ímpares, partiu de um número ímpar, né? E fazendo o quadrado dele, chegamos ao quê? A um número ímpar. Pronto. Aí, retomando aqui. Então, ficamos trabalhando o segundo método de demonstração. Então, já trabalhamos a demonstração direta e a contrapositiva. Aí tem um terceiro método, que é o chamado demonstração por redução ao absurdo. Da mesma maneira aqui, guardem essa sentença. P implica Q. Guardem essa implicação, né? Então, P implica Q. Desculpa, guardem essa equivalência. Que P implica Q é o mesmo que P e não Q. Ou seja, a gente mostra que essa conjunção aqui, de não Q e P, é a mesma coisa que essa implicação. Então o que a gente está fazendo aqui, na verdade? A gente está negando a tese e a gente chega a um absurdo. E esse absurdo é o quê? Na verdade, deixa eu fazer uma leitura aqui, para ficar um pouquinho mais amplo. Então, demonstração que consiste na utilização dessa equivalência. E o que é que, de fato, a gente faz aqui? Mostramos o teorema, essa equivalência aqui, P e Q, né? Supondo que não Q, a negação da tese, é verdadeira. Então, a gente geralmente a gente tem uma situação, aí tem a tese lá, a gente nega a tese, e ao negar a tese, a gente vai continuando aqui, e mostra que isso aqui, P e não Q, que é essa segunda parte que está aqui, P e não Q, vai implicar não P. Mas não P, na verdade, percebam que é o contrário desse aqui. Ou seja,
é a negativa disso aí, ou seja, a gente chega a uma contradição. Na verdade, isso aí chega a uma contradição, não, chega a uma tautologia, mas na verdade, isso no mão na massa mesmo, o que acontece? A gente pega uma situação, nega a tese, vai estruturando e chega, na verdade, a uma contradição lá no final. Ou seja, uma situação que, por exemplo, assim, a gente tem que, na hipótese, um número é par. Aí no final a gente chega que o número é ímpar. Um número pode ser par e ímpar ao mesmo tempo? Não. Então estamos diante de uma contradição. Ou seja, é meio que usando aquele princípio do terceiro excluído ali, né? Uma coisa não pode ser uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? Então isso resulta em um absurdo, que é o que a gente chama de demonstrar por absurdo ou a chamada técnica de por demonstração pela contradição, tá certo? Aí, só para fazer uma leitura aqui, isso resulta em um absurdo, uma vez que P é verdadeira por hipótese inicial, ou seja, com a suposição de que não Q também é verdadeira, acarreta que não P é verdadeira, resultando nisso aqui, que é isso aqui que a gente chama da contradição, né? Você ter P e não P ao mesmo tempo. Então, a contradição surge do fato de supormos que a negação da tese é verdadeira, de onde né, segue que a tese é, de fato, verdadeira. Estrategicamente, a demonstração por redução ao absurdo, ou simplesmente demonstração por absurdo, é baseada na negação lógica da tese e, consequentemente, contradição de alguma das hipóteses ou de algum fato que se sabe como verdadeiro, ou seja, um fato que esteja externo ao problema que foi mencionado, né? A gente pode... Na matemática, assim, tudo é amarradinho. Então, mesmo que seja uma situação que não esteja lá no problema, mas você pode, de repente, estar infligindo uma situação externa. Então, isso aí também gera uma contradição, tá certo? Externa ao problema. Então, vamos a esse problema aqui. Se A é um número racional e B é um número irracional, então a soma A mais B é irracional. Pronto. Aqui eu vou fazer o seguinte. Para a gente ganhar tempo, eu vou... Até porque a gente vai... as referências que a gente utilizou nesse trabalho, nós vamos enviar para vocês também. Ao final do minicurso, hoje a proposta da gente é terminar o material e ter um tempo bom para conversar com vocês, né? Escutar vocês, escutar sobre o que vocês acharam do minicurso, as experiências que vocês tiveram de antes. Ou seja, isso a gente vai usar esse fato para a gente conhecer também, né? Conhecer situações que possivelmente vocês podem trazer novas. Temos professores aqui também, com certeza vai agregar muito. E pessoas que já fizeram lógica, né? Na verdade, como um professor, na verdade, o professor Adeilton falou aqui, vou usar um pouco o chat aqui. O professor Adeilton falou, deixa eu vir aqui. Deixa eu ver aqui. Ou seja, eu vou usar essa palavra aqui, tão rica em detalhes. Sabe por quê, professor? Na verdade, lógica, na verdade, é muito bonita essa área. Quando a gente tem o primeiro contato, vou falando como estudante no início de uma graduação, a gente tem um susto. A verdade é essa. Geralmente a gente muitas vezes a gente não é preparado para entrar quando a gente entra diretamente no curso de matemática assim, a gente não tem essa vivência, né? Mas quando a gente passa a compreender, ao passo que a gente vai ficando mais maduro na área, a gente vê que realmente é muito bonito e agora justamente por isso, por essa riqueza de detalhes, né? Esses pontos que cada detalhezinho na verdade, cada detalhezinho que se a gente escorregar, a gente acaba você vai mais uma piada, acaba inventando uma nova matemática, né? Então, a gente precisa estar bem de olho mesmo nessa questão da argumentação lógica, desenvolver bem esses passos das técnicas de demonstrações, porque são essas coisas que vai fazer a gente ficar maduro nessas áreas, tá certo? Pronto. Aí, como a gente vai pegar esse material e vai passar a nossa referência aí, o material tem as 3 referências e vai tentar, de alguma forma, distribuir esse material para vocês também, então já vou meio que me antecipar e mostrar também para ganhar tempo e ter esse tempinho para conversar. A gente conversar um pouco no final, tá certo? Então, deixa eu dar uma aumentada aqui. Então, a gente tem o seguinte, deixa eu ver só se é essa mesmo. Desculpa.
Então, se A é um número racional e B é um número irracional, então a soma A mais B é irracional, tá certo? Então, lá da mesma maneira, então temos aqui a hipótese 1, então A é um número racional. Ou seja, esse é um problema que está com duas hipóteses. Esse aqui eu fiz questão de mostrar ele aqui no material bem estruturadozinho, mesmo estou usando a opinião do autor, né? Do autor aqui que escreveu esse material. Mas a gente, ao passo que a gente vai caminhando na trajetória, a gente vai conhecendo excelentes autores. A gente destacou 3 aqui, mas tem vários outros autores que trabalham com materiais de lógica, materiais muito didáticos, muito bons, né? Então, talvez no final a gente pode comentar, ou então, na verdade, os professores, o pessoal que está aqui pode comentar também quais materiais vocês estudaram já, que meio que já serve para a gente também, né? Então, ó, a hipótese 1, então temos que A é um número racional, então isso aí é a proposição suposta é verdadeira. Temos que a hipótese 2, B é um número irracional, então é a segunda proposição aí, né? E queremos mostrar que a soma desse A com esse B é um número irracional, ou seja, é a proposição que a gente deseja provar ser verdadeira. Então, para esse exemplo aí, faremos a demonstração por redução ao absurdo. Ou seja, negamos que a tese seja verdadeira, vamos negar isso aqui. Tudo vai partir disso aí. A gente não pode esquecer isso. A gente nega que a tese é verdadeira, o que corresponde ao quê? A nossa tese é o quê? A mais B é um número irracional. Então, ao negar isso, a gente vai estar assumindo que A mais B, na verdade, é o quê? É um número racional, né? Ou seja, vai ser um número que pode ser escrito na forma de número fracionário, né? Então, digamos que C. Meio que ele utilizou assim, né? Que C é igual a A mais B. C é um número racional. Então, tiramos que B é igual a C menos A, né? Ele só fez fazer o seguinte. Destacou B aqui e isolou ele e passou o A para o outro membro, ele negativo, né? Então, é também um número racional, né? Pois a diferença de dois números racionais é um número racional. Nesse ponto, chegamos ao absurdo de que B seja irracional, da hipótese 2. Ou seja, a gente meio que chegou ao contrário disso aqui, que B era um número irracional. Pois a diferença de dois números racionais é um número racional. Nesse ponto, chegamos ao absurdo de que B seja irracional, da hipótese 2, e também racional. Consequência obtida da suposição de que A mais B seja racional, ou seja, chegamos ao chamado absurdo, né? Portanto, a tese é certamente verdadeira. Ou seja, se negamos a tese e chegamos a um absurdo, então significa que a gente não pode negar a tese, porque ela nesse caso aí é o quê? Verdadeira, né? Ou seja, a soma de um número racional com um número irracional é um número irracional, tá certo? Poderíamos estruturar isso usando isso aqui, Poderíamos estruturar isso aí utilizando, digamos, a escrita de número racional também. Porém, a gente, geralmente, um número irracional, a gente não estrutura ele. Então, a gente poderia, por exemplo, assumir. Só que aqui, se a gente fosse demonstrar dessa maneira, por exemplo, assuma que, na verdade, não ia nem poder usar o A mais B, né? Eu ia assumir isso aqui. Deixa eu voltar lá. Então, queremos mostrar que A mais B é irracional. Então, se eu neguei isso daqui, que A mais B é irracional, eu vou mostrar que A mais B é racional, né? Então, ia ficar assim, A mais B, C do tipo N por N. N dividido por N, né? Com M e N pertencente aos inteiros. E, além do mais, o N ser diferente de zero, né? A gente poderia pegar esse viés aqui. Porém, a gente evitou de pegar esse viés. Por quê? Para evitar esse acréscimo de notações, digamos assim. Então, se tem uma maneira, escolhemos a formalização desse autor aqui. Ele foi mais enxuto, ele argumentou mais com palavras do que propriamente com objetos matemáticos, né? Usando, claro, argumentações lógicas válidas, né? Então, por isso que a gente optou por essa demonstração. Quando a gente for disponibilizar o material, vamos transcrever essa parte para lá, para entregar junto com isso aí. Pronto, aí retomando aqui, essa é a técnica por demonstração por absurdo. Então, a gente nega a tese, nega a segunda parte, faz argumentações lógicas. Se a gente chegar ao oposto em termos de validade lógica do que tem na tese, então a gente vai estar diante de um absurdo, tá certo? Então, fica demonstrado a nossa sentença.
E, por último, a gente tem aí a demonstração por indução. Geralmente, esse tipo de demonstração, desculpa, ela é mais utilizada quando você quer mostrar, é muito utilizada em conceitos de aritmética, em alguns resultados clássicos que a álgebra utiliza, tá certo? Então, tem um problema que a gente vai trabalhar aqui, mas antes dele, eu vou trabalhar como um extra, um exemplo que é bem corriqueiro da nossa vida cotidiana como estudantes de matemática, como professores de matemática, que são algumas propriedades de potenciação. Então, antes de chegar propriamente no exemplo que a gente escolheu, tá certo? Então, geralmente são técnicas que são utilizadas para mostrar validades entre algumas situações com números inteiros. Ou seja, alguns modelos matemáticos que a gente conhece como clássicos também. Geralmente tem uns que utilizam essa técnica de demonstração. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou tentar lembrar um exemplo aqui. A soma dos primeiros números inteiros ímpares, se eu não me engano, ele vai dar... a soma dos primeiros números inteiros ímpares vai dar um número quadrado perfeito, né? Então, isso aí é bem corriqueiro, e são exemplos clássicos, apesar que a gente não colocou ele aqui. Mas dá para a gente fazer uns rabiscos para mostrar isso, tá certo? Então, a técnica de demonstração que consiste em essa técnica por indução, né? É uma técnica que consiste em, partindo de certas observações particulares, obter conclusões mais gerais. Ou seja, é por isso que a gente utiliza as situações que a gente começa a utilizar as particularidades, né? A gente diz, deu certo para 1. Aí pega, utiliza para 2 elementos. Deu certo. Utiliza para 3, deu certo. Mas pode ter situação que lá na frente você não dê certo. Para um determinado conjunto de situações, por exemplo, digamos assim, para um 15º elemento desse padrão que a gente observou, possa ser que não dê certo. Então, qual é a técnica que vai validar isso? A técnica de demonstração por absurdo. A gente meio que faz uma indução para mostrar que realmente aquilo é válido para qualquer valor, né? Independente dessa quantidade que a gente vá atribuindo aí no processo, tá certo? Então, essas demonstrações por indução são também bastante comuns dentro da matemática. A indução por enumeração é o tipo mais simples de demonstração por indução. Nela, uma conclusão sobre todos os elementos de uma classe é obtida de premissas que se referem a elementos particulares dessa classe. Daí vamos destacar ainda o princípio da indução matemática, ou seja, o princípio da indução finita, né? Ou simplesmente o princípio da indução, utilizando para demonstrar que proposições relativas a números inteiros são válidas para todos os números inteiros, maiores ou iguais a um determinado número n. Então, como é que a gente vai demonstrar isso? Aqui é o nosso... vamos continuar aqui. Então, o princípio da indução finita diz que, a parte da definição, né? Uma propriedade P de n, que depende do número natural n, ela é dita verdadeira para todos os números naturais, se provarmos que ela vale para um primeiro número. Aqui a gente está usando para P1, mas tem situações, alguns problemas que a gente não começa pelo P1. A gente começa pelo P2, começa pelo P3. Então, por exemplo, o número de lados de um triângulo, né? O número de lados de um triângulo. A gente não ia poder, de repente, mostrar essa situação para P1, mostrar a validade. Então, o nosso ponto de partida seria o quê? Um P3, por exemplo. Então, assumimos que P1 é verdadeiro, né? Digamos aí. Podemos até colocar assim, um P de N0, né? Para um primeiro número ali é verdadeira. Então, aí na verdade, a gente constata que isso aqui é verdadeiro, para esse primeiro resultado. Aí assumimos que a expressão que a gente está querendo mostrar, ela é verdadeira. Então, se PK for verdadeira para algum natural K, a gente assume isso, que a gente vai chamar de hipótese de indução. E a gente mostra que para um valor consequente, um valor que venha depois, ou seja, para um Q, um P de K mais 1, essa situação é verdadeira. Se a gente conseguir mostrar, através de argumentos lógicos, isso aqui, esse conjunto aqui, então a gente está demonstrando pelo método da indução finita. Daí, a gente vai trabalhar esse exemplo aqui. Só que antes de trabalhar ele, vamos fazer um extra aqui, tá certo? A gente vai pegar uma situação aqui para trabalhar uma situação
Vamos fazer na verdade, vou escrever alguns exemplos. O que a gente comentou aí, né? E demonstrar um exemplo que é meio clássico, meio que tentando puxar para o seguinte. Vamos supor que no nosso minicurso aqui tem alguém que nunca tenha tido contato com essa parte de lógica, essa parte de demonstração, ou de repente, que a gente não, meio que não fez a sondagem ainda, né? Tem algum aluno do ensino médio ou um recém-aluno do curso de matemática que não tenha contato ainda. Então, vamos pegar uma situação que é comum para a gente, né? Independente se você faça o curso de matemática ou não, provavelmente você já utilizou essa propriedade aqui. Então, um curso de matemática ou um curso de áreas afins, né? Ou até mesmo não tenha contato com nenhum curso da área de exatas. Isso aí faz parte do nosso ciclo escolar, né? Então, vamos supor aqui, no contexto de potenciação, a gente conhece essa propriedade aqui, né? Então, vou exemplificar assim. Vamos supor, a gente tem 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. A gente, quando tem contato com isso aqui na escola, a gente tem assim, é a soma dos dois números. Inicialmente, a gente pode até fazer assim, né? 2 elevado a 2, pela definição de potência, é a mesma coisa que 2 vezes 2, né? 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. Pegando a quantidade de fatores que temos aqui, então, na verdade, a gente está com o quê? Com 5 fatores. Então, isso vai dar... Ou seja, dá a entender que a gente está somando, né? O 2 mais o 3, e isso vai dar o quê? 2 elevado à quinta potência. Ou seja, é aquela propriedade, quando a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, a base aí é 2, a gente repete a base e soma os expoentes, né? Então, esse aí é aquele princípio que a gente utiliza lá. Então, vamos meio que generalizar isso aí. Então, a gente sabe que, generalizando isso, a gente tem isso aqui, ó. E A elevado a M vezes A elevado a N é a mesma coisa que, vamos assumir que isso aqui é verdadeiro, né? Que A elevado a M mais N. Então, meio que a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. A gente pode assumir aqui uma determinada situação. Por exemplo, a gente pega aqui vamos fazer a indução aqui sobre o valor de N, mas a gente vai fazer assim, A vezes M vezes A elevado a N. Então, a gente assume que isso aqui é válido e parte desse ponto aqui, ó. Vamos assumir que isso aqui é válido, A elevado a M mais N. Então, a gente faz A elevado a M mais N mais 1. A elevado a N mais N mais 1. Certo? Então, a gente fica com isso aqui, ó. Então, vai ficar A elevado, usando os princípios aqui, né? Vai ficar A elevado a M mais N vezes A elevado a 1, né? A gente separou as parcelas aqui nos fatores aqui, né? Separou as bases. Então, continuando aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Mas eu sei que A elevado a M, já que eu assumi isso aqui como verdadeiro, né? Então, isso aqui é a nossa hipótese de dedução, assumir isso aqui verdadeiro, então posso transformar isso nisso daqui, ó. Posso transformar isso nisso aqui. Então, vai ficar assim, ó. A elevado a M vezes... Desculpa. A elevado a M vezes A elevado a N. Vezes esse A elevado a 1. Daí a gente vai continuar da seguinte maneira. Aqui eu poderia até fazer assim, ó. Colocar esse parênteses aqui, né? Por associatividade, eu posso assumir o seguinte, que colocar esse A elevado a M fora e escrever assim, ó, A elevado a N vezes A elevado a N mais 1. Como a gente tinha falado, está fazendo a indução sobre N, né? Então, aqui vai ficar A elevado a M. E utilizando a nossa hipótese de dedução, que isso aqui, na verdade, era para eu ter feito primeiro, né? Vamos supor, meio que está incluído, né? Está incluído aqui. Isso aqui, vamos supor que é aquele primeiro resultado, P de 1, né? A gente calculava isso aqui para ver se realmente dava verdadeiro, né? Daqui a pouco eu vou escrever aqui, em cima. Então, a gente pega que a gente sabe que A elevado a N vezes A elevado a 1 é a mesma coisa que A elevado a N mais 1, utilizando isso daqui, né? Isso aqui. Então, a gente finaliza aí da seguinte maneira. Podemos deixar o parênteses ou sem o parênteses. O que é que a gente observa aqui? Eu vou deixar sem o parênteses.
Vou escrever assim, A elevado a N mais 1. A gente observa o seguinte, que se eu partir dessa situação, isso aqui implica isso, que A elevado a M mais N mais 1 é a mesma coisa que A elevado a M, né? E separando, é como se eu tivesse separado. Eu peguei esses dois fatores aqui, ou melhor, eu peguei o N e separei essas duas parcelas aqui, N mais 1. Então a gente vê que isso aqui é verdade, pelo princípio da indução. Claro que assumindo isso aqui, assumindo que A elevado a 1 vezes A elevado a N, assumindo isso aqui verdade, vai ficar assim, A elevado a 1 mais N ou N mais 1, né? Ou N mais 1. Então, assumindo isso aqui como verdade, assumindo a nossa hipótese de indução, chegamos ao que queríamos demonstrar. É isso aqui. Ou seja, se a gente consegue mostrar isso, então isso significa o seguinte, que isso aqui vai ser válido para para todos os números inteiros, tá certo? Vai ser válido para todos eles. Então, realmente podemos utilizar essa relação, né? Essa igualdade. No caso, essa igualdade aqui, né? Podemos utilizar ela. Aí daí a gente vai o seguinte, aí tem algumas situações que a gente nós podemos trabalhar, né? Então tem alguns resultados que a gente utiliza depois no momento de discussão a gente retoma eles, tá certo? Aí vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar esse aqui agora. Esse aqui é o conhecido a conhecida desigualdade de Bernoulli, né? Ou seja, na verdade, Bernoulli ela tem todo o contexto histórico da família Bernoulli, né, que foram importantes matemáticos na história da matemática. Aí, então, a gente não vai entrar nesse patamar, mas é uma desigualdade que é bem clássica mesmo. Tem muitos materiais vêm com esse tipo de situação. Então, seja ele de lógica ou até mesmo de análise matemática, eu gosto muito de retomar e trazer essa desigualdade, né, com inúmeras aplicações aí, tá certo? Então, vamos demonstrar isso aqui. Como é que a gente pode demonstrar isso aqui pelo método da indução? Então, deixa eu pegar aqui, vou abrir a nossa luz novamente. Deixa eu levar esse exemplo para lá. Pronto, a gente vai fazer a demonstração disso aí. Então, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte. Vamos assumir aí o seguinte, na desigualdade de Bernoulli, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Primeira coisa que a gente deve demonstrar, né? Então, a gente vai partir daquele ponto lá que P de 1 para um primeiro item, né? A gente vai assumir aí que P de 1 vai assumir isso aí com verdade, tá certo? Então, como é que vai ficar aí? Vamos assumir que isso aqui é válido, essa situação. Então, utilizando P de 1, como é que vai ficar aqui em nossa expressão? Vai ficar dessa maneira aqui. Ó. Vai ficar 1 mais x elevado a 1. E vamos verificar se isso aqui realmente ele é maior ou igual que essa segunda parte. Vai ficar 1 mais 1 vezes x, né? Vezes x. Então, o que é que a gente observa aqui? 1 mais x elevado a 1, realmente, aí vai dar isso aqui, 1 mais x, né? Isso aqui maior ou igual a 1 mais 1 vezes x. 1 vezes x vai dar x. Então, verificamos isso aqui. Então, realmente é válido, porque 1 mais x vai ser igual a 1 mais x, né? Então, supomos que isso aqui é válido. Daí a gente vem para cá. A gente assume que essa situação aqui, ela vai ser válida. Só que a gente vai fazer só uma troca de notação aí, tá certo? A gente vai fazer assim. Um elemento, trocar um elemento aí. Então, a gente vai fazer 1 mais x elevado a k maior ou igual que 1 mais k vezes x. Vamos assumir isso aí com a nossa hipótese de indução, né? Então, aqui, a nossa hipótese de indução, tá certo? Ou seja, vamos assumir que isso aqui é verdade. E queremos mostrar o seguinte. O que a gente quer mostrar? Queremos mostrar que 1 mais x elevado a k mais 1
mais 1 é maior que 1 mais K mais 1 vezes x. Então, esse aqui é o que queremos demonstrar, né? Queremos mostrar isso aqui. É o que queremos mostrar. Então, daí, se a gente assume isso aqui como verdade, assume isso aqui, ou melhor, a gente testifica que isso aqui é verdade, que é válido, válida, né? E assume isso aqui verdade, que é o segundo item aqui. Então, usando esses argumentos, a gente vai chegar a isso aqui. Se a gente realmente chegar a isso aqui, então está demonstrado que essa desigualdade ela é válida, né? E nesse caso, para um x maior ou igual que menos 1. Ou seja, a gente está assumindo aqui logo direto que ele vai ser igual, maior ou igual que menos 1, tá certo? Pronto. Aí vamos lá, vamos começar a nossa demonstração. Então, o que é que a gente vai fazer aí? Vamos estruturar ela da seguinte maneira. Vamos supor que P de K, que é a situação para usar, né, a notação que a gente está utilizando no texto, né? Então, vamos supor que P de K vale, tá certo? Supondo que P de K vale. Então, a gente vai ficar com o quê? Ou seja, isto é, vamos ficar com 1. Na verdade, a gente poderia até estruturar assim, né? Suponha que 2 vale, né? Que é a nossa situação aqui, né? Suponha 2 como verdadeira, para a gente enxugar um pouquinho o texto aqui, né? Então, a gente fica com isso aqui, como a gente já escreveu. Então, 1 mais x elevado a k maior ou igual que 1 mais kx, né? Então, a gente supôs isso aí como verdadeiro, a nossa hipótese de dedução. Então, daí a gente vai mostrar o seguinte, vai mostrar que P de k mais 1 é válido, né? Vamos mostrar que isso aqui é válido. Vamos mostrar isso aqui. Então, ou seja, a gente quer mostrar como a gente quer mostrar essa situação que está aqui logo abaixo, né, que a gente falou. Então, como é que a gente vai mostrar isso aí? Primeira coisa, a gente tem que partir de umas hipóteses que a gente tem, né? Então, por hipótese, nós temos isso aqui, ó. Por hipótese, x é maior ou igual que menos 1. Então, partimos dessa parte aí, certo? Daí a gente continua fazendo da seguinte maneira. Então, se a gente se assume que isso aqui é verdade, a gente consegue dar uma manipulada nessa situação aqui. A gente meio que consegue dar uma manipulada nessa estrutura, né? O que é que a gente pode transformar isso aqui? Pode transformar essa estrutura nisso aqui, ó. X mais 1 maior ou igual a zero. Ou seja, mostramos que essa soma aqui ela é o quê? Maior ou igual que zero, tá certo? Então, é isso aqui que a gente vai utilizar, o PC vamos utilizar, né? Na verdade, eu poderia até... Vou deixar nesse mesmo formato que está aqui, porque a gente já meio que deixar no formato de fato de como a gente vai utilizar, né? Como aqui podemos usar essa comutatividade, então vou deixar assim, 1 mais x. Para usar de fato, deixar de fato da mesma forma que está aqui, né? Então a gente assume que isso aqui, 1 mais x é maior ou igual que zero, tá certo? Aí vamos fazer o seguinte, assumindo isso aí, então, né? Então a gente vai partindo desse fato e do fato que esse P de K aqui é válido, né? Ou seja, o nosso P de K aqui, partindo desses dois fatos aí, que isso aqui vale, isso aqui também vale, então a gente tem o seguinte, a gente vai pegar essa desigualdade aqui, deixa eu fazer uma situação aqui. A gente vai pegar essa desigualdade e vai dar uma manipulada nela. Mas, claro, vai dar uma manipulada com a situação que a gente já mostrou que está dentro da hipótese, né? Eu vou pegar isso aqui e multiplicar os dois membros por isto aqui, tá certo? Então vai ficar assim, ó. Eu vou pegar essa situação, vou fazer isso, ó. 1 mais x vezes
1 mais x elevado a k, né? Ou seja, multipliquei por 1 mais x, já que ele é maior ou igual que zero, então não vai inverter essa desigualdade, né? Só inverteria se esse valor aqui ele fosse negativo, então vai permanecer na mesma forma a desigualdade. E eu peguei essa primeira parte aqui e multipliquei por 1 mais x. Então, considero a desigualdade e multiplico também a segunda parte por quem? Pelo 1 mais x. Se eu multiplico os dois membros aqui dessa desigualdade pelo mesmo valor, então não vai alterar, né? Não vai alterar a desigualdade, desde que esse valor seja positivo, né? Então, tá aqui. Então, a gente está, mediante a gente já estruturou, através dos argumentos que a gente tem, o que a gente vai utilizar para chegar realmente a este fato aqui, ó. Chegar a este fato aqui, tá certo? Então, só que dessa situação aqui, ó, por isso meio que a gente utilizou aquela questão lá, né, para demonstrar a questão aqui da potenciação, né? Então, a gente sabe aqui, quando não temos que o expoente aqui é quanto? É 1, né? Então a gente realmente tem. Então a gente pode utilizar aquele argumento lá que a gente mostrou antes. Então, ó, aqui eu assumo que 1 mais x vai ser igual a quem? Ao k mais 1. Então já apareceu aqui nesse lado o que a gente quer. Olha aqui, né? K mais 1. Maior ou igual, eu vou só dar uma organizada nessa estrutura para ver se realmente a gente chega ao que temos aqui nesse lado, né? Então, para fazer isso, o que a gente precisa fazer? Tem que aplicar uma distributividade aqui, né? Então vai ficar assim, ó. 1 vezes 1, esse aqui vezes esse, né? Então, 1 vezes 1, mais 1 vezes kx, então fica k vezes x, normal. Esse aqui vezes esse, x vezes 1 dá x, mais x vezes kx, que vai ficar o quê? Kx ao quadrado, né? Kx ao quadrado. Então, ficamos com essa parte. Então, aqui a gente... deixa eu ver se faltou alguma coisa. 1 vezes 1, 1 vezes kx, x vezes 1, tá aqui. Pronto, faltou não. Então, aqui, ó, vou dar uma arrumada nessa parte. Eu vou dizer que isso aqui, ó, essa parte, ela é igual a essa. A 1 mais. Aí aqui nós temos em evidência quem? Tem o x, né, para os dois membros. Então, a gente pode fazer assim, ó. K mais 1 vezes x. Podemos colocar ele aqui no início ou no final. Vou optar por fazer ele assim. Mais k vezes x ao quadrado. Por um método de desigualdade, aí a gente vai meio que empurrar uma situação aqui. Ó. Daqui, ó, se a gente tem... A gente vai assumir o seguinte, aqui, isso aqui, essa expressão, vou puxar ela para cá. 1 mais k. Vou puxar aqui. 1k mais 1 vezes x, mais k, x ao quadrado. E vou escrever onde a gente quer mostrar, que é isso aqui, ó, onde a gente quer chegar, né? 1 mais k mais 1 vezes x. Aí aqui a gente vai usar uma ideia aqui, tá certo? Vamos usar uma ideia nessa parte, em termos de quantidades. Quantificar essa situação. Que vocês acham que é maior aqui? Essa expressão ou essa? Em termos de estruturas aí. A primeira. A primeira é maior, né? Então, o que significa isso? Então, se essa primeira é maior que esse aqui, a gente pode... Eu vou fazer uma situação aqui que eu já vou suprimir para a gente fechar aqui com o que a gente quer mostrar, tá certo? Deixa eu puxar para cá. Então, utilizando esse fato que essa condição aqui ela é maior do que essa, deixa eu pegar aqui, usando esse fato que essa aqui é maior que essa, eu vou, na verdade, modificar, tirar essa expressão aqui e, na verdade, colocar quem? Substituir por essa daqui. Deixa eu só pegar aqui uma situação, só um momento.
Pronto. Aí, continuando aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui. Pronto, aí como a gente vai fazer o seguinte, né? Já assumimos essa parte, aí o que a gente vai fazer? Vamos descartar essa parte aqui, tá certo? Vamos descartar ela e assumir essa parte aqui. Ou seja, é uma soma de um valor com um valor muito grande e a gente pode descartar ele, tá certo? Então, nesse caso aí, a gente vai utilizar essa parte. Aí é onde a gente chega a essa situação aqui, ó. 1 mais x, k mais 1, elevado a k mais 1, maior ou igual. Na verdade, a gente poderia escrever isso dessa maneira, né? Dizer que isso aqui é maior ou igual que esse, né? Mas com... Deixa eu colocar ele aqui. Depois eu falo sobre ele. Então, mais k mais 1 vezes x. Como a gente queria demonstrar aqui, né? Então, ou seja, a gente ainda vai argumentar algumas situações aqui para melhorar esse argumento, essa situação, tá certo? Ou seja, assumindo que esse valor aqui, ó, deixa eu pegar aqui, a gente tem que assumir uma situação aqui, tá certo? Assumindo que esse valor aqui, ó, assumindo que esse número aqui, esse valor, ele é o quê? É positivo, né? Ele é maior ou igual que zero, certo? Pronto. Aí a gente chega ao que de fato a gente queria demonstrar, né? Que no caso é essa situação aqui. Deixa eu... Tem inúmeros exemplos também que a gente pode utilizar com essa questão da indução. Aí Mas como a gente queria, na verdade, mostrar... A nossa preocupação em si, gente, não era nem tanto os exemplos e tal. A gente queria mostrar, realmente passear por essas técnicas de demonstrações, né? Na verdade, assim, que esse, para quem nunca teve contato nenhum, que esse seja um... Para quem nunca teve contato nenhum, que esse seja, digamos, o primeiro contato que vocês venham ter, que seja um primeiro contato que vocês venham ter, e alguns autores que a gente vai passar também, que seja um ponto de partida, uma motivação, né? Isso para quem não teve contato. Para quem tem contato, na verdade, talvez tenham até mais acrescentado do que propriamente a gente falou, né? Mas o que a gente tem, na verdade, assim, né? O que a gente tem a agradecer pela presença de vocês, né? Em nosso mini curso. E em termos de material, de conteúdo, a gente para por aqui. Agora a gente vai usar esse momento, esse espaço para discussões entre a gente, tá certo? Ver a opinião de vocês, tá livre para a gente conversar agora, tá certo? A Adriana talvez queria falar alguma coisa, deixa eu tirar aqui. Eu também só queria agradecer mesmo pela participação de vocês, tanto no primeiro dia, né, quanto no segundo dia. A gente ficou muito feliz em vocês terem participado. Espero que vocês tenham gostado também, né? Foi algo assim, simples mesmo, mas o objetivo era esse mesmo. Era ficar na simplicidade, mais assim, para conhecimento mesmo, para divulgar a lógica, que ela é muito bonita, né? Para falar a verdade, a lógica é uma coisa muito bonita, meio uma coisa de doido, mas ela é muito bonita. E a gente queria agora mesmo abrir para vocês falarem, se os professores quiserem falar também, os alunos também podem ficar à vontade. Pode... Genilton e Adriana, gostaria de parabenizar vocês e a instituição também por um evento tão importante e rico quanto esse que vocês estão promovendo para os alunos aí da graduação. Eu fiquei muito feliz, deu para relembrar a opção de coisa que estava enferrujado, né? Porque apesar de vocês estarem nesse mar navegando com essa simplicidade toda, às vezes quem não está mexendo, de vez em quando dá uma viajada, mas achei excelente. Eu não daria uma nota menor que 10 para vocês não, pela apresentação, viu? E
Pelo que eu estou vendo, vocês dois vão ser excelentes professores e seria, sim, uma satisfação muito grande vocês retornarem a casa, porque o IFAL, né, ele realmente necessita de pessoas com um conhecimento e a simplicidade de passar esse conhecimento como vocês passaram. Vocês estão de parabéns. Top. Obrigado, professor. Na verdade, assim, eu vou... assim, temos a agradecer, na verdade, aos nossos professores, né, aos nossos professores do IFAL, assim, quando eu fiquei triste, professor, quando eu falei com o professor Flávio, né, professor tal, aí eu tinha falado, me dirigi ao senhor como pelo seu nome, mas, na verdade, quando eu vi que o senhor era professor também, eu disse, no próximo encontro eu vou mencionar lá, professor, porque, na verdade, os senhores, né, são os nossos pilares, a gente só tem a agradecer pelos professores que temos no IFAL, na verdade, o ensino que a gente tem por excelência, né? Então, mesmo a gente tendo tivemos algumas vivências fora, mas muito aprendemos com os nossos professores. Então, de cada um de vocês, a gente carrega um pouco. A gente é que fica feliz, Genilton, em ver que a semente que foi plantada, ela realmente nasceu, e eu tenho certeza que vai dar bons frutos, como já está dando, entendeu? Para a instituição é uma satisfação muito grande, né? Perceber que a graduação está realmente impactando a sociedade alagoana e oportunizando mudança de vida nas pessoas. Eu acho que quem adentra nesse universo da matemática, né, como vocês estão, já descobriram o prazer e a beleza da ciência matemática. Eu acho que a gente só tem a crescer, né? E eu tenho certeza que futuros doutores vocês serão. Só é não desviar o foco, né? Essa é a vibe, tá? Dar continuidade a esse conhecimento que vocês conseguirem acumular com a graduação e não ficar limitado a isso, né? A cada dia, querer sempre mais, estudar sempre mais um pouquinho, porque a gente tem essa necessidade de estar sempre aprendendo, né? A gente nunca sabe tudo, né? E na matemática, principalmente. Ter humildade, simplicidade no passar, eu acho que o importante não é você querer passar coisas que estejam assim, muito distante da compreensão das pessoas, você pode até passar, mas passar com a maturidade e com a paciência, a serenidade, que aquilo que você está transmitindo, o pessoal está assimilando. Eu acho que o grande desafio é esse, né? Não adianta a gente querer passar um conhecimento se esse conhecimento ele não consegue atingir as pessoas e modificar a vida das pessoas, o pensamento das pessoas. Então, que quando a gente tem assim, a oportunidade de assistir um mini curso, né, no nível que vocês estão oportunizando, que quando você inicia o mini curso e quando você termina o mini curso, você fica com algo a mais. Você entra de uma forma e sai de uma forma melhor. Eu me senti assim bastante instigado para dar uma retomada nos meus estudos de lógica. Tem uns livros velhos aqui que vou dar uma olhada, porque eu confesso a vocês que como é uma coisa que eu não mexo muito, né, não é a minha praia, e quando eu fiz graduação, a gente não tinha essa cadeira de lógica como vocês têm aí, então vocês são privilegiados, viu? Aí, mas eu sempre tive esse fascínio, né, de dar uma olhada, eu sou muito curioso, sempre estou lendo uma coisa e outra, e é por isso que eu me inscrevi nesse mini curso, né? E estou instigado e motivado para retomar as coisas e agradecer a vocês, porque foi muito, muito bom. Vocês me surpreenderam, né? Eu realmente estou saindo desse mini curso surpreso com a qualidade dos alunos que o Instituto está colocando na sociedade. Parabéns mais uma vez a vocês e ao professor também que orientou vocês aí. Tá joia? Foi Professor. muito bom. Tá joia? E um dia a gente se conhece na instituição. Então, quando estiver voltando, a gente tiver a oportunidade. O senhor é professor Eu sou do Campo do Satuba. Campo Satuba, né? Em breve, alguma atividade presencial, a gente se conhece. Tá Essa é a joia. esperança. Será uma satisfação conhecê-los. Sintam-se Obrigado, professor. convidados. Viu? Tá joia. Obrigado. Professor Cleverton. Mais alguém quer comentar, quer agradecer? Todos estão dando aí os parabéns.
no Tem chat? uma mensagem, professor, no comentário da Jaciara, falando Diga sobre aí. porque ela escolheu do minicurso. Eu escolhi o minicurso porque eu também pretendo cursar a matéria de lógica. Eu quero parabenizar ambos por essas explicações maravilhosas. Ela tá parabenizando os alunos, Genilson e Adriana, e que pretende cursar, né, a matemática de lógica. Muito bem. Então, em nome da comissão organizadora aí da segunda semana da matemática, do curso da licenciatura no campus Maceió, do IFAL, queremos parabenizar mais uma vez tanto a Adriana como o Genilton pelo brilhante minicurso. Estão de parabéns. Queremos agradecer a participação dos professores, colegas, amigos, alunos, que tanto segunda como hoje participaram desse momento muito especial, que a nossa primeira semana da matemática fizemos presencial e estava tudo assim na interrogação, como é que se daria essa segunda de maneira remota, né? Mas está ocorrendo tudo bem, está sendo muito proveitoso para todos os envolvidos, os alunos, os professores que estão ministrando palestra, minicurso e aqueles que estão participando, né? Então, em nome da comissão, queremos agradecer tanto a dupla aí, Adriano e Genilton, como a todos os participantes e desejamos que tenha sido muito válido, como pelos relatos aqui foi, de despertar, de mexer com a curiosidade ou então instigar para essa aluna aí que falou que vai cursar a matemática e, ao mesmo tempo, já deixar a deixa que, se tudo ocorrer bem, no ano que vem estaremos com a terceira, né? De forma presencial, com outros leques de oportunidades. Então, estamos aí juntos para fortalecer a nossa licenciatura em matemática, fortalecer o desenvolvimento dos discentes e abrindo para a comunidade, de forma geral, para também participar desse momento especial para nós. Então, em nome da comissão, quero agradecer a todos, tá certo? Por essa semana, por esses 2 dias aqui de minicurso com Adriana, Genilton e todos, tá certo? Eu vou parar aqui a gravação e só falando para